Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, aproveitando os ganhos tecnológicos que a modernidade nos propiciaram nesses quase 2 meses de quarentena que a gente está dentro de casa. Imaginem as pessoas na gripe espanhola ou as pessoas na peste negra vivenciando essa experiência terrível de quarentena. Mas para quem pode, logicamente, ainda temos o delivery. Então, fiquem em casa, aproveitem essa chance, certo, pessoal? Porque não é todas as pessoas que podem ter isso que a gente tem. Uma das coisas que eu queria falar com vocês, antes de a gente iniciar o nosso assunto de hoje, é da importância da descrição, certo, pessoal? No outro vídeo, eu botei vários links em PDF de livros, de infográficos, de notícias, inclusive um livro, que foi o que eu citei na peste negra, para vocês fazerem um download. Nesse vídeo, em todos os nossos vídeos, a gente vai ter muitos links e muitas informações na descrição dele. Então, por favor, se atentem, certo? Não vejam só o vídeo, foquem na descrição, se aprofundem no tema, porque afinal de contas a gente só tem pouco mais de 20 minutos para que o vídeo não fique muito longo. E quando a gente está falando de determinados processos históricos de longa duração, a gente precisa se aprofundar em algumas coisas em que o tempo do nosso vídeo não cabe, certo? Eu fiz uma divisão, a gente vai aqui hoje ver principalmente as definições de como surgiram a Idade Média, de como surgiu a Idade Média, mas nós iremos focar no que a gente chama de Alta Idade Média, certo? E na semana que vem a gente vai focar na Baixa Idade Média, que é um processo de transição, que é um processo de mudança maior. Tudo bem? Olha só, quando a gente fala em Idade Média, a gente está falando de um período histórico que vai do século V até o século XIV. Então são quase 1000 anos de história dessa região do Ocidente, que fica na Europa. E para que os historiadores conseguissem compreender melhor, eles fizeram uma divisão temporal dessa Idade Média, certo? A gente vai ter, em toda essa grande Idade Média, um período que a gente vai chamar de Alta Idade Média e um período que vai ser chamado de Baixa Idade Média. O período da Alta Idade Média, ele vai do século V até o século X e ele possui aquelas características que a gente geralmente conhece acerca da Idade Média. O auge do processo feudal, os laços de dependência, a maior ruralização, certo? Então, a Alta Idade Média é um período que vai desde a queda do Império Romano e passa por essa transição, essa mudança no modo de vida das pessoas. A Baixa Idade Média, ela já vai do século X até o século XIV. E ela é marcada por um conjunto de transformações que vão ser terminadas na formação do Estado moderno. A gente tem, a partir das Cruzadas, um processo de mudança do ponto de vista político, social e econômico, que vão ser muito profundos e que vai fazer com que a Idade Média chegue ao seu fim, certo? Relembrando, o nosso foco de hoje é a Alta Idade Média, certo? O que acontece com as características que a gente vai ter? Elas são frutos justamente da queda do Império Romano do Ocidente, pessoal. Só para relembrar um pouco para vocês, quando a gente fala do Império Romano, nesse período, a gente já está falando do Império Romano que ele foi dividido. A gente vai ter o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, e a gente vai ter o Império Romano do Ocidente, onde a sede vai ser Roma. Essa fragmentação do Império Romano, junto com o processo de invasões dos povos germânicos em seu território, vai fazer com que ocorra o fim desse Império Romano e uma grande fragmentação política e social, certo? As invasões dos povos germânicos às principais cidades romanas, elas passaram a criar um medo, elas passaram a criar uma maior ruralização e uma grande estagnação comercial. Aquelas pessoas que viviam nas cidades romanas passaram a fugir, certo? Para o interior, passaram a fugir para a zona rural. Aqueles que tinham condições, os patrícios, eles fugiram para os seus castelos e para as suas grandes fazendas.
enquanto as pessoas que não tinham condições, elas fugiam com medo da violência, mas quando chegavam na zona rural, elas não conseguiam obter o que elas desejavam, que era um lugar para viver, terra para plantar e uma nova possibilidade de vida. A queda do Império Romano, ela marca profundamente esse processo de surgimento da Idade Média. Tanto é que a maioria das características que a gente possui, elas estão justamente vinculadas à queda do Império Romano. Como vocês podem ver no slide, o poder descentralizado e a formação desse poder descentralizado ele surgiu a partir da queda do Império Romano. A fusão entre o que sobrou de Roma, o que sobrou do Império Romano com os reinos germânicos também é fruto dessa queda. A grande insegurança geral que ocorreu a partir dessa invasão dos povos bárbaros ou germânicos também é fruto disso. Então todas essas características que a gente vai ter na Idade Média, elas estão muito vinculadas ao fim do Império Romano. Fica impossível você compreender o surgimento da Idade Média sem dar uma lidinha sobre o fim do Império Romano, certo? A gente vai ter na Idade Média o nascimento de um novo sistema econômico, que a gente vai chamar de feudalismo. O feudalismo ele vai ser um sistema econômico, político e social que se baseava na propriedade da terra para exercer o controle sobre as pessoas. Então, o senhor feudal, que era o detentor das terras, passou a exercer o controle sobre a vida dos seus vassalos e sobre os seus servos a partir do domínio dela. Dependendo da casta do estamento em que você participasse, se você fosse servo existia um tipo de controle, se você fosse nobre existia o vassalo, existiria outro tipo de controle, que a gente vai ver mais na frente. O fato é que o sistema feudal ela vai ser o principal sistema econômico do período da Idade Média. Tudo bem? Logo no início, após a dissolução do Império Romano, essa fragmentação territorial ela criou vários grupos, vários reinos, em que cada um passou a brigar ou exercer o controle de determinado território. Então nós vamos ter os suevos, teremos os anglo-saxões e teremos os francos também. Dentre os francos, a dinastia do Império Carolíngio ela é a mais famosa de todas e a mais importante do ponto de vista territorial, político e social, certo? Ela se inicia a partir de um cara chamado Carlos Martel. Ele era o principal conselheiro do rei e naquela época os conselheiros exerciam um poder muito grande e a partir desse poder ele exerce o trono. O Carlos Martel ele fica muito famoso porque ele vai comandar o exército na Batalha de Poitiers, em 1732, na França. Essa batalha é considerada um marco que breca o avanço do islamismo na Europa. Se vocês olharem e prestarem atenção no mapa, vocês vão ver que a Península Ibérica ela vai estar controlada pelos povos islâmicos. E esse controle passou muito tempo na mão dos islâmicos. Houve várias tentativas de reconquista que só vão ser finalizadas no século XIII, no século XIV. E aí, em 732, nessa batalha, o Carlos Martel vence e é como se houvesse a criação de um cinturão de proteção da Europa Ocidental contra os islâmicos. O maior rei que a gente vai ter do Império Carolíngio vai ser o do Carlos Magno, o neto do Carlos Martel, certo? Ele vai ser o rei mais famoso do Império Carolíngio por causa das grandes vitórias e da forma com que ele conseguiu centralizar o poder em suas mãos. Carlos Magno, além do seu exército que possuía, ele também conseguiu convencer os senhores feudais a contribuírem nas guerras, enviando vassalos e enviando os servos para lutar ao lado deles. E é graças a essas grandes conquistas militares que o Carlos Magno vai obter que ele consegue centralizar e criar um império extremamente centralizado que vai comandar quase toda a Europa no período. Com sua morte, o filho dele, Luís Piedoso, herda e começa a ter problemas com a briga entre os seus filhos
para assumir o trono. A partir dessa grande disputa monárquica entre os filhos de Luís o Piedoso, a gente vai ter a criação do Tratado de Verdun, de 1814. Então, cada neto de Carlos Magno, cada filho de Luís o Piedoso, vai assumir parte desse território que foi o grande Império Carolíngio, fazendo com que houvesse uma grande fragmentação política e territorial, criando esse sistema feudal, ou criando as características que o sistema feudal vai possuir hoje, certo? É essa fragmentação que vai contribuir justamente para o aprofundamento das relações feudo-vassálicas e para o estabelecimento do que a gente conhece hoje como Idade Média, né? O aumento do poder dos senhores feudais a partir dessa fragmentação vai fazer com que, paulatinamente, o rei ele deixasse de ser o grande chefe, deixasse de ser aquela pessoa que conseguia centralizar todo o poder nas suas mãos. E essa fragmentação de poder gera muitas das relações que a gente tem na Idade Média. Tudo bem? A sociedade feudal ou a sociedade da Idade Média, ela era dividida em estamentos, pessoal. Quando a gente fala que uma sociedade é dividida em estamentos, a gente está falando de uma sociedade que não tem grande mobilidade social. Na verdade, a mobilidade social em uma sociedade estamentária ela é muito difícil. Por quê? Porque a sua posição na sociedade ela é dada a partir do momento do seu nascimento. Então, se você nasce nobre, você é nobre. Se você nasce camponês, você é camponês. O clero, a parte religiosa desse processo, ela funciona de uma maneira diferente. Por quê? Porque tanto os camponeses quanto os nobres, eles conseguiam adentrar no clero. Mas dentro do clero a gente tem essa divisão em alto e baixo clero. E dificilmente um camponês conseguia ascender para o alto clero, certo? Então, esses estamentos fez com que a mobilidade social na Idade Média fosse praticamente nula. Tudo bem? A gente vai ter também nos estamentos o rei. O rei, ele logicamente faz parte da nobreza. Para você ser rei, você necessariamente precisava ser nobre, ou quase sempre você precisava ser nobre. A gente tem pequenas exceções de reis que não eram nobres antes. Apesar do rei fazer parte da nobreza, ele era, teoricamente, o topo da pirâmide. Ele estava em cima desses três estamentos, certo? Isso é uma iluminura das três principais ordens medievais que a gente vai ter, logicamente. Se você analisa do meu lado direito, você vai ver o servo, no centro os cavaleiros e à esquerda a gente vai ter o clero, certo? Onde o rei, logicamente, vai ficar no topo dessa hierarquia feudal. Cada ordem dessa, ela vai possuir obrigações. E a partir dessas obrigações que elas vão possuir desde o seu nascimento, a gente vai ter o estabelecimento do que a gente vai chamar de relações de suzerania e relações de servidão. Essas duas principais relações, elas marcaram todo o processo. E essas relações, além de determinar o seu lugar social, determinava também as suas obrigações sociais, políticas e econômicas. A primeira relação que a gente vai ter é o que a gente chama de relações de servidão, que era uma relação que ocorria somente entre o senhor feudal e o servo. Essa é a chave para que vocês não confundam com as relações de vassalagem, pessoal. As relações de servidão, elas ocorriam somente entre o senhor e o servo. Essa relação, ela ocorria a partir da contração do servo de uma série de obrigações para com o senhor, e em troca, esse senhor feudal daria um pedaço de terra, emprestaria um pedaço de terra para ele e cobraria uma série de obrigações que esse servo vai ter que cumprir com esse senhor. Então, uma das principais características, uma das principais obrigações que a gente vai ter no período medieval nessas relações de servidão vai ser a mão morta. No que consistia a mão morta? Quando aquele servo falecia, morria,
para que o seu filho assumisse aquela terra que era emprestada do senhor para o pai, ele tinha que pagar uma taxa. Então isso era chamado de taxa da mão morta. Era uma obrigação de servidão, era uma obrigação civil. Tudo bem? A segunda relação que a gente vai ter é o que a gente chama de relações feudo-vassálicas ou relações de vassalagem. Essas relações elas já ocorriam, pessoal, entre nobres, certo? Entre dois nobres. Um senhor feudal e o outro que era cavaleiro. Como funcionava o estabelecimento dessa obrigação? O cavaleiro, ele ia até o senhor feudal e ele prestava um juramento de fidelidade a esse rei. A esse senhor feudal. No momento em que ele pedia, exercia esse juramento de fidelidade, botava a sua espada nas mãos desse senhor feudal, se em algum momento o senhor feudal precisasse da sua espada, fosse guerrear ou lutar de algum tipo, ele iria convocar esse vassalo e esse vassalo iria lutar ao seu lado. Em troca disso, o senhor feudal cedia um pedaço da sua terra, cedia um pedaço do seu território a esse vassalo, esse cavaleiro, e esse cavaleiro viraria também um senhor feudal. Então existia uma hierarquia muito forte, era uma sociedade estamental, nessas relações. Não se esqueçam, as relações de servidão e as relações feudo-vassálicas são diferentes. E a principal diferença delas é que, nas relações de servidão, a gente tem o estabelecimento de uma relação entre o senhor e o servo, e nas relações feudo-vassálicas a gente tem o estabelecimento de uma relação a partir dos dois nobres, a partir de um senhor feudal e de um cavaleiro. Tudo bem? Essas relações elas vão ser as principais relações sociais que teremos na Idade Média, pessoal. Sempre que vocês lembrarem da vida na Idade Média, lembrem dessas relações. Aqui a gente tem a pintura de um castelo lá na França, do que hoje é a França, que é o armorial do Duque de Bourbon. Os Bourbons vão ser uma das principais classes políticas da França no período. Os Bourbons vão ser a principal dinastia francesa no período. Essa imagem, ela é do século XV, então ela não é da Alta Idade Média, certo? Ela é da Baixa Idade Média. Já há uma maior sofisticação, porém, a ideia dos castelos dos senhores feudais na Alta Idade Média é a mesma. O fosso, a grande muralha, a igreja, a gente e os cegos ficam de fora, Então, isso era uma exceção. Pouquíssimos senhores feudais possuíam castelos dessa magnitude. A gente vai ter, a partir do século X, um processo de transição. Como eu já disse no início da aula, a gente vai sair de um processo de extrema ruralização, de estagnação comercial, para um que a gente vai chamar de renascimento, que é o que a gente vai ter a partir da Baixa Idade Média, no século X, após as Cruzadas. Isso vai ser o assunto da semana que vem, certo? Vamos resolver duas questões de vestibular para fixar o nosso conteúdo. A primeira é uma questão da PUC, de 2014. Vocês vão perceber como a questão era muito simples de se resolver. A gente vai ler para encontrar a resposta correta. A característica marcante do feudalismo, sob o ponto de vista político, foi o enfraquecimento do Estado enquanto instituição. Por quê? Letra A. A inexistência de um governo central forte contribuiu para a decadência e o empobrecimento da nobreza. A letra A é a correta, pessoal. Lembrem que, após essa fragmentação territorial, a estagnação econômica e a estagnação comercial levou com que a nobreza ficasse cada vez mais pobre. É por isso que muitas das relações vassálicas vão ocorrendo no período. Como essa classe de nobres estavam pobres, eles passaram a formar essa aliança com os senhores feudais, passaram a ser vassalos dos senhores feudais justamente para ter acesso a algum bem ou para ter acesso à terra.
a letra A está correta, é a assertiva que você deve marcar nessa questão. A 2, segunda questão, é do Enem de 2011, que é os principais fortes da prova do Enem, pessoal. A gente tem praticamente todo ano várias questões caindo acerca da Idade Média, abordando diferentes temáticas e diferentes autores. Nessa questão de 2011, a gente vai ter um texto de Jorge Duby e do Felipe Arries, mas no Enem de 2014 e 2015 o Jacques Legoff caiu. A gente também tem a retirada de trechos de determinados documentos da Idade Média. Então, não se esqueçam de dar uma focada, porque uma questão de Idade Média no Enem é praticamente certo. Tudo bem? Se a mania de fechar verdadeiros hábitos à mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundido no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por muralhas. Século XIV, século XV, Europa feudal e Renascença. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagens ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com, letra A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. É justamente os principais pontos que a gente vai ter nessa transição, que a gente vai chamar de Baixa Idade Média, que vai ser o assunto da nossa próxima semana, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de me perguntar, não deixem de escrever essa dúvida nos comentários, porque aí a gente tira essas dúvidas e todo mundo que tiver uma dúvida parecida já vai ser esclarecido. E, só frisando de novo para vocês, acessem os links na descrição, certo? A minha dica literária de hoje, pessoal, não tem muito a ver com a Idade Média, certo? A gente vai ter um livro específico muito bom sobre a Idade Média na semana que vem. Hoje eu vou trazer um livro pequeno, um livro fantástico, uma das grandes obras da literatura mundial, que é A Metamorfose, do Franz Kafka, certo? Ele conta a história do Gregor Samsa, uma pessoa comum, como eu e você, que num belo dia, numa bela manhã de sol, acorda transformado num inseto. E a premissa do livro é essa, e é maravilhoso, assim. Vocês têm que ler em algum momento da vida de vocês, não necessariamente essa semana, certo? Fiquem bem, cuidem dos seus e até a próxima semana, pessoal. Que é a submissão das pessoas à vontade daquele Brasil e o mundo está vivendo. Vocês estão vendo Nutella aqui. Essa foto é uma coisa que eu queria pedir para vocês, Nutella. Passe Nutella, por favor.